chamo Luciana e eu queria trocar uma ideia com vocês sobre um livro que eu li, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Esse livro, ele foi muito aclamado na época, ele foi publicado em 1952, ele inclusive ganhou um prêmio, o Pulitzer, em 1953, um ano depois, na verdade, né, que ele foi lançado, e em seguida, ele inclusive ganhou em 1954 o prêmio Nobel de Literatura, ou seja, foi um grande sucesso e inclusive o último grande sucesso do autor. A história é mais ou menos sobre o velho Santiago, sobre a solidão que ele passa na sua velhice. Ele é um pescador e ele já passou por um auge, né? O auge da história dele, da carreira dele, ele era um grande pescador. Ele é reconhecido assim, já foi reconhecido assim. Só que ele está passando por uma maré de azar. Já faz 84 dias que ele não consegue pescar nada. Inclusive, a história também retrata sobre um menino que fazia como naquela época, né? Ele levava o menino para ele aprender os ofícios, né, da profissão. Só que como ele estava nessa maré de azar, os pais acabam botando o menino em outro barco para ele aprender num barco que tinha sorte. Mas o Santiago ele acaba tendo um carinho pelo menino, isso é representado também, inclusive, quando ele fala, né, que sobre a infância, né, na mocidade dele, que ele foi para a África e que ele viu leões lá. E quando ele sempre sonha com essas lembranças, né, dos leões na África, na praia. E ele sempre retrata também que ele sente o mesmo carinho pelo menino, ou seja, ele demonstra esse sentimento nesse trecho. E o menino também, ele tem um carinho pelo velho, a gente percebe isso, com o cuidado que ele tem, com a preocupação que ele tem. Santiago, normalmente ele costuma mentir sobre se comeu, se alimentou, se ele tem o que comer, o que vestir. E o menino, apesar de saber da verdade, acaba entrando na onda, mas para que ele tenha alguém para conversar, porque ele sofre dessa solidão. E com essa solidão, ele acaba se tornando muito pessimista. A gente vê isso, ele sempre tem pensamentos negativos, mas apesar desses pensamentos negativos e não ter nenhuma religião, ele também tem muita esperança. Ele acaba tendo uma fé nele mesmo. Apesar de estar dando tudo errado, mas ele fica sempre acreditando que pode melhorar, que vai melhorar. E a gente vê também, inclusive, isso quando ele começa a dialogar. Ele dialoga, apesar de não ter ninguém com quem conversar, no meio do mar ele fica dialogando com as aves que aparecem, com a própria mão, com ele mesmo. Na maior parte do livro ele dialoga com ele mesmo, seja em pensamento, seja em voz alta. E a história, ela retrata que ele vai pro mar, né? Ele vai pro mar sozinho, depois desses 84 dias, esperançoso barra sem esperança. E lá ele consegue, né? Ele coloca algumas varas de pesca no barco. É um barco pequeno, tá, gente? Não é aqueles barcos grandes, é realmente um barco pequeno que cabia só ele e o menino, mas o menino não estava. E aí, ele coloca até retrata que são linhas de diferentes profundidades, né? São umas maiores, outras menores. E essa, se eu não me engano, ela estava a 150 metros de profundidade. E ele consegue, né? Primeiro ele vê uma gaivota voando, ele começa a reparar, se a gaivota tá ali sobrevoando, é porque tem peixe por perto. E aí ele realmente consegue ainda pescar um dourado, se eu não me engano, de 3 quilos. Mas ele inclusive nem coloca como para ele se alimentar, ele coloca para esse peixe se tornar outra isca para pegar peixes maiores, porque o objetivo dele é pegar peixes grandes. Mas aí ele consegue assar um peixe, só que esse peixe ele é muito grande, muito grande. O livro retrata que ele é 70 centímetros maior que o barco. E aí começa essa demanda, porque ele não consegue, era um serviço braçal mesmo, e ele é velho, ainda inclusive ele fala que ele é um velho magro, de realmente sofrido. Então ele não tem essas forças, mas acredito que pela experiência ele consegue, né? E ele acaba pegando essa linha de forte, que é a própria para peixes grandes, e ele começa a rodar nele mesmo. E ele vai puxando, só que ele não consegue por conta do peso. Mas isso também é pela técnica, né? Vai devagarzinho, devagarzinho. E aí, não é automaticamente, não é uma coisa rápida. O peixe acaba levando ele aos poucos, né? Levando o barco aos poucos. E aí ele puxa um pouquinho, o peixe vai levando ele aos poucos.
E aí ele vai com a paciência mesmo para que ele consiga matar esse peixe. Isso passa noite e dia. Eu acredito que passa umas 2 noites, uns 2 dias. E ele acaba lutando, é uma luta mesmo contra a lucidez dele, contra o cansaço, contra a fome. Inclusive ele chega a comer bem pouco. No início da história ele fala que ele só toma um café, porque ele sabe que não vai almoçar, não vai jantar, e a água. Mas ele acaba comendo aquele peixe que ele pescou inicialmente. E eu sei que depois de muita luta, de todos esses dias de cansaço, dele lutar com ele mesmo, de várias conversas profundas com ele mesmo, ele consegue, né, capturar esse peixe. E aí, como não cabe no barco, né, porque se ele colocar, como é maior pelo peso, e afundar, ele sozinho, ele arma, né, um jeito de colocar esse peixe na lateral do barco, amarrar ele, e ele consegue inicialmente. E aí ele levanta, né, a vela do barco e ele consegue, o vento nesse dia está a favor dele. Só que com um pouco de distância, como o peixe está ferido, e até o livro ele retrata como uma nuvem de sangue que chega a milhas de distância de profundidade, ela começa a atrair tubarões. E aí o primeiro tubarão vem, ataca. Só que o Santiago ainda tem uma alção, né? Que é tipo aquela como se fosse do Altamé. E aí ele consegue, né, matar esse tubarão. Só que com o tubarão caindo, né, morrendo, ele também perde essa arma que poderia ser utilizada quando outros vierem, porque o sangue tá atraindo. E realmente chegam outros. E a cada tubarão que vem, ele realmente luta, ele bate, ele tenta de toda forma para que eles não ataquem o peixe. Porém, em vão, porque apesar deles não levarem o peixe arrancado uma vez, eles acabam comendo toda a carne e deixando somente a carcaça do peixe. E ele chega muito triste, muito cansado. Ele inclusive machuca a mão nesse processo, está machucado o corpo. O cansaço, a fome, é realmente doloroso para ele. Foi uma luta em vão. Mas graças a Deus ele consegue chegar ao porto. Muito debilitado, mas ele consegue chegar. E aí, ele consegue meio que calar, né? Porque até então, aquele velho pescador que já foi tão aclamado, no momento ele era mangado, né? Ele sofria essa humilhação dos jovens que não conheceram, que não viram a história dele. E ao mesmo tempo, a própria história retrata que aqueles velhos companheiros sentiam pena dele por vê-lo daquela maneira. E no fim da história, ele consegue, né, sair vitorioso, apesar da luta, apesar do cansaço, de toda a dor que ele pegou, que ele atraiu, ele consegue vencer. Ele mostra, olha, eu ainda sou capaz, eu ainda consigo. E esse livro me tocou muito, assim, porque na vida nós somos assim. Nós somos pessimistas, mas nós também temos esperança. E nós temos que ser como Santiago, lutar mesmo quando tudo ao redor diz que não vai dar certo, mesmo quando estamos machucados. Nós precisamos persistir, nós precisamos acreditar em nós mesmos e alcançar o sucesso. Então, esse livro é uma leitura que todos deveriam ler. É uma leitura rápida, são 107 páginas também, a versão que eu consegui. Mas é uma leitura que, apesar de ser um diálogo, a maior parte do velho com ele mesmo, é uma leitura que te prende. É uma leitura que te prende e quando você vê, você já terminou o livro. Então é muito rápido, é uma leitura gostosa, é uma leitura rápida. É uma leitura que a gente consegue ler com fluidez e que realmente prende o leitor. E fica essa dica pra vocês, tá bom?